Eu acho que a apresentação que eu mais demorei para fazer, mais enrolada aqui, foi essa telegramas sociais de Natal, rapaz. Falei, precisa benzer isso aqui depois. É, bom, na verdade, eu chamaria isso mais uma vez de um bate-papo, que todo mundo pudesse, na hora que tiver alguma dúvida, caso exista, interromper-se, porque eu acho que fica muito mais produtivo, muito mais fácil e a coisa não avança. Bom, na verdade, mais uma vez aqui, nossos parabéns à SPP, que tem, ao longo de todo esse período, mantido essa chama filatélica acesa, permitindo que a gente se reúna semanalmente aqui nas segundas, agora nas terças, para bater um papo. E deixar muito claro que, se existe um trabalho hoje que pode ser apresentado, esse trabalho tem toda uma arquitetura, tem toda uma construção que deve-se a uma série de pessoas. A primeira delas, Dr. Elion de Mello e Oliveira, sempre meu grande mestre, meu grande orientador, foi a pessoa que, juntamente comigo, começou a estudar todo esse trabalho de mensagens sociais de Natal e depois, evidentemente, os telegramas. Sempre um agradecimento muito especial à pessoa do Monsenhor Jamil Habib, que, na verdade, graças a ele é que existiu essa partida do colecionismo, né? Ele já era, em 1986, quando ele dá esse primeiro empurrão, ele já era um colecionador, e eu me lembro que, numa exposição ocorrendo no Centro de Convivência de Campinas, se não me falha a memória, comemorativa ao Sesc Centenário de nascimento de Carlos Gomes, ele me pega no passeio da coleção e me coloca na mão três ou quatro telegramas de Natal com a imagem dos Reis Magos, e eu digo para ele: nossa, monsenhor, isso aqui eu não tenho condição de pagar. E ele me diz de uma forma muito simples: e quem está cobrando? Isso é para você se entusiasmar e passar a estudar esse material. Agradecimento ao Franco Grazi e ao Miguel Magalhães, que, quando nós estávamos elaborando o trabalho que depois foi publicado no catálogo do RHM, disponibilizaram as imagens do material que eles tinham. E deixei, por último, aqui um agradecimento especial ao Henrique Cruz, um cara que tem uma capacidade de fuçar em jornais antigos de forma inacreditável, que, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o Henrique me mandou, na época, aqui só estão dois, mas ele me mandou uma série de jornais que notificavam o lançamento dos telegramas, traziam algumas informações de valores, de quando efetivamente isso estava circulando, e isso fez uma grande diferença para que eu conseguisse entender um pouquinho daquilo que a gente vai discutir hoje, que é o funcionamento dos telegramas de Natal brasileiro. E aí, eu acho que aqui cabe um ponto muito importante. Eu, infelizmente, não consigo ver todo mundo que está na tela, eu minimizo a minha participação, porque os telegramas do Brasil, eles vão estar subdivididos em três tipos, né? Aquilo que eles chamam de telegramas urbanos, ou seja, que andavam dentro da cidade, os telegramas entre duas cidades, então dentro do estado, e o telegrama entre dois estados. Curiosamente, os telegramas urbanos do Brasil, eles têm impresso no corpo deles o valor que custava o serviço. Sendo assim, esses telegramas podem ser entendidos como inteiros postais. Então, quando a gente for ler a definição de inteiros postais, a gente vai ver que o inteiro postal tem que ter gravado no corpo dele ou o valor do serviço ou alguma forma de expressão, deixando claro que o serviço já está pago, né, que o porte está pago, que ele é pré-franqueado. Os telegramas originais do Brasil, urbanos, todos eles têm o valor expresso, que nem a gente vai mostrar depois. Os telegramas, depois que se prestam a um serviço
entre duas cidades ou entre dois estados, já não tem mais o valor expresso. Então, esses telegramas de expressão entre duas cidades ou entre dois estados não podem ser entendidos como inteiros postais. O que vai acontecer daí, então, numa coleção de telegramas do Brasil, os de Natal, particularmente, é que você tem uma mescla. Então, nesse caso da mescla, você vai poder entender tudo como inteiro postal, em que pese que ele não tenha o valor expresso. Bom, o que foi toda a literatura de base, né? A primeira publicação especificamente voltada à filatelia é um trabalho do Ângelo Zioni, intitulado O Natal na Filatelia Brasileira. Ele aborda de 1946 a 1970, então dá para ver claramente que a hora que ele começa em 1946 é um período pós-telegramas de Natal, literatura brasileira, de um trabalho feito para a filatelia. Minha conexão aqui está meio ruim, então vamos lá. Depois, o segundo trabalho que a gente tem são as mensagens natalinas. Opa, aqui tem um erro, não é 1975, é 1974, de Helmut Ponch. Reputo como um dos maiores estudiosos da filatelia brasileira. Tem os trabalhos deles no que se refere ao estudo dos inteiros postais, e depois os estudos voltados aos telegramas. Ele faz um ampassando nos telegramas, e depois, evidentemente, as mensagens de Natal. E o que é muito legal é que, nesse trabalho dele dos telegramas, ele coloca lá umas 2, 3 perguntas que ele nunca tinha conseguido a resposta. E depois que eu arrumei uma quantidade grande de material, eu consegui responder as perguntas que estavam em aberto no trabalho dele. Depois disso, nós tivemos a publicação, por parte do Centro Temático de Campinas, do Catálogo Brasileiro de Filatelia Natalina. Foi um trabalho feito pelo editor Elion e eu. Esse trabalho teve a primeira edição em 1993, a segunda edição, a qual eu não tenho cópia, então não consegui nem lembrar o ano que ela tinha sido feita, e a terceira edição, que foi um trabalho que nós fizemos em 2006, e aí ele saiu de forma digital. E depois disso, no Catálogo de Selos do Brasil de 2019, na edição de número 61 de 2019, na editora RHM, eu tive a oportunidade de escrever, que vai ser o motivo que a gente vai discutir agora. Bom, o telegrama de Natal, na verdade, ele antecede as mensagens sociais de Natal, que são já mais conhecidas no nosso meio. As mensagens de Natal foram criadas em 14 de novembro de 46, portaria número 212, da Diretoria do Material de Natal, que aqui eu chamo de TSN. Eles basicamente vão do período de 41 a 46, e depois retornam como se fosse um espasmo, em 1961, com uma série de 4, 6, 7, 8 ou 9 telegramas, eu não tenho todos, e aí, evidentemente, se finda esse tipo de serviço. O que é interessante, que é aquilo que eu estava colocando com vocês, que as mensagens urbanas, elas eram processadas como se fosse correspondência. Ela era uma mensagem que era dobrada, grampeada e despachada ou entregue como se fosse uma carta. Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei montar, nesse retângulo que vocês estão vendo, seria a dimensão original do que a gente pode chamar o telegrama social virgem, não usado. Na parte de cima, o que está faltando? O que ia ser destacado? O recibo do remetente, o recibo de entrega. Estava expresso o valor do serviço, nesse caso aqui, R$1.000. Aqui estava impresso esse valor. Então, quando você tem o telegrama inteiro, e nós vamos ver em outros casos, é fácil de identificar o valor do serviço. Quando os telegramas têm as partes retiradas, seja ela o recibo do remetente, seja ela o recibo de entrega, você tem a omissão de uma parte das informações. Então, você está vendo só a parte que efetivamente ficou com o destinatário, que aí tinha o endereço dele, tinha aqui o carimbo da entrega,
a especificação telegrama social urbano, o número do telegrama e a mensagem que efetivamente estava sendo mandada. Então, em função dos estudos desenvolvidos com os trabalhos que o Henrique mandou, em função aqui de uma ajuda do amigo Igor e da minha esposa, esse telegrama que nós estamos vendo é o primeiro telegrama social de Natal urbano que existe, e ele efetivamente saiu, né, nessa coloração, vamos chamar assim, acinzentada, que nós estamos vendo, colorido. Essas três variantes se apresentam com mensagens impressas e sem mensagem impressa, ou seja, você poderia mandar a mensagem que você queria. Referente ao que a gente se refere em mensagem, lá mais para frente vamos discutir um pouquinho a quantidade de mensagens impressas que existia para cada um dos telegramas. Então, eu marquei aqui como descritivo, que ele é um telegrama de serviço urbano, o valor de R$1.000, o ano da emissão dele, faça esse trabalho que o Henrique conseguiu disponibilizar, é 1941, o emissor, Departamento de Correios e Telégrafos, a dimensão total dele, 219 milímetros de largura, a altura total, 166 milímetros. 40 milímetros está aqui, é o recibo que ia estar destinatário e remetente, e os outros 126 milímetros, que vão ter a codificação telegrama, o endereço, o carimbo de recepção e a felicitação. Modelo, não existe nenhum modelo que possa ser identificado nele, como nós vamos ver em outros casos, e nesse caso aqui a mensagem está impressa. Então, esse modelo dos Reis Magos visitando a manjetora, apesar que tudo quase que a gente vai ver aqui vão ser os Reis Magos, mas esse modelo em si é o primeiro telegrama que nós temos notícia do Brasil. Ainda dentro de 1941, e aí a gente conclui que ele é de 1941, porque está anunciado aqui o raiar de 1942, então, em função disso que a gente faz a conclusão, ou em função do carimbo de uso aqui de 21/12/1941. Existe um segundo modelo, e olha, aqui, que legal, né? Por erro do correio, essa parte do telegrama não foi cortada, então vai permitindo que a gente reconstitua, já que eu não tenho nenhum telegrama novo, qual é a dimensão total do telegrama e quais são as partes que efetivamente compõem o telegrama. Então, só para fazer um paralelo, esse telegrama que está aqui embaixo, efetivamente teve a entrega dele de forma correta, ou seja, se destacou aqui o comprovante na agência de destino, e olha que legal, aqui eu consigo ver o modelo do telegrama, 561/2SU, coisa que eu não consigo ver no outro, porque eu não tive nenhum outro, ou novo, ou mal cortado, né? Se fosse nesse caso aqui, não dá para a gente conseguir descobrir, então eu consigo ver o modelo, consigo ver que ele tinha uma parte de cima, que está aqui, olha, recebi o telegrama social, então aqui deveria ter a assinatura de quem recebeu, e efetivamente esse pedaço iria embora com o correio para comprovar a entrega, e o outro pedaço que está aqui, vamos chamar o terceiro pedaço que está aqui, que foi onde efetivamente estava marcado o valor de R$1.000, e onde deveria ter ficado, ou ficou na agência de origem, porque ele deve ter o mesmo número do telegrama, 743903. Então, fica uma parte na agência de origem, dizendo, ok, esse telegrama foi contratado, fica esse comprovante que efetivamente ele foi entregue, 743903, e fica, evidentemente, o telegrama com a imagem e com a mensagem ao destinatário com o mesmo número, 743903, fazendo a amarração total dos serviços. Nesse caso em particular, esses são os únicos 2 telegramas que eu conheço com essa imagem. Um deles, como a gente pode perceber, está datilografado e o outro está impresso, o que me faz crer, então, que existia esse telegrama em branco, podendo ter a mensagem que fosse passada, ou poderia ter esse telegrama com uma mensagem pré-impressa que você escolheria a ser enviada ao destinatário. Posso seguir? Ok. Bom, aqui a imagem está ruim porque muitos deles eu não tenho. Então, esses telegramas agora passam a ser verticais,
são enormes, esses telegramas têm basicamente 32 centímetros de altura. Eles têm a imagem dos Reis Magos em adoração ao menino Jesus, então está aqui Maria, José, os animais e a manjedoura com o menino Jesus. E ele, basicamente, do material que eu consegui estudar, ele se apresenta em duas séries, série A, série B. Ele é monocromático na cor marrom, apresenta abaixo dele um espaço destinado ao texto de mensagem que você quer mandar. E, evidentemente, aqui na parte de cima, que é essa parte que está faltando, a exemplo do anterior, eu vou presumir a mesma coisa por enquanto, que existe um campo para a expedição do correio e um campo para a recepção do telegrama por parte do destinatário. Então, aqui a gente está vendo o mesmo modelo, esse aqui eu só consegui uma cópia, por isso que ele está em tamanho reduzido, mas a gente vê claramente a imagem e vê claramente que ele tem uma numeração de 6 dígitos e depois, sucedendo, tem a série A, série B. Então, descrevi aqui em cima, presumo que ele custava na época, então depois do réis é cruzeiro, né? Custava um cruzeiro, o ano de emissão dele, presumo eu, pelas datas dos carimbos, 1942, emissor, Departamento de Correios e Telégrafos, largura 22 centímetros, altura 32 centímetros, sendo que 74 milímetros, ou seja, 7,4 centímetros ao destinatário, e mais a imagem, de novo minha conexão falhando um pouquinho aqui, destinado à imagem. Até melhorou um pouquinho a imagem, que bom. E aí ele tem um modelo marcado aqui no pé, no canto inferior esquerdo, ele tem um modelo 561, 562 SU. Nunca consegui descobrir o que é SU, já apareceu no outro, aparece agora, e não tem mensagem impressa. No mesmo período, então eu não consegui descobrir ainda se o Correio colocou uma quantidade enorme de modelos simultaneamente no mercado, né? Então eu continuo pensando 42, e a data sempre sai pelo carimbo mais antigo que eu consegui ler na documentação. A gente tem basicamente a mesma estrutura, só que aqui, ao invés de ser um espaço em branco, eu tenho linhas. Não sei se dá para vocês perceberem as linhas que existem para que a pessoa pudesse escrever de uma forma alinhada. E aqui dá para ver também claramente a etiqueta que se utilizava, DCT Telegrama, para fechar o telegrama para que ele seguisse como se fosse uma carta. No canto inferior esquerdo, o mesmo modelo, 561, 562 SU. Fazendo um comentário até interessante para os dias de hoje, o Correio pega um único modelo e chama tudo com aquele número, mas para nós, filatelistas, vocês podem ver que cada um é um modelo diferente, né? Série A é um modelo, série B é um segundo modelo, com linha é um modelo, sem linha é outro modelo, monocromático vai ser um modelo, e quando for colorido é outro modelo, mas o Correio continua chamando 561/562 SU. Né? Então, dentro do mesmo princípio, ele, ao invés de ser monocromático, ele é colorido, e diga-se de passagem, eu acho de uma plástica linda esse telegrama, acho muito bonito. Ele tem a mesma altura que o outro, né? 322 milímetros de altura, 220 milímetros de largura, esses 34 milímetros do topo exatamente ao recibo, com relação aos dados do destinatário e o comprovante de entrega, e a diferença que ele tem com relação ao outro são duas. Primeiro, ele é colorido, e segundo, ele tem um outro código que foi batido pelos Correios, que eu até agora não consegui descobrir o que significa. E ele tem linhas, a exemplo do que eu mostrei no marrom, então o modelo marrom com linhas, modelo colorido com linhas. Então, seria uma variante desse telegrama. Aí, legal, um telegrama completo. Então, olha que bacana. Aqui no topo, o comprovante que seria retirado na origem,
onde está expresso o valor do serviço, o que torna essa peça um inteiro postal. O outro comprovante que vai ser retirado no momento em que o destinatário recebe e vai embora, e a peça que efetivamente ficaria com o destinatário, que é a imagem mais a mensagem. Nesse caso, a mensagem está impressa. Em que pese as linhas que o correio colocou, a mensagem está impressa. Então, de novo, o mesmo número de controle nas 3 peças, de forma que a origem tem que o serviço foi contratado, a recepção do correio que foi entregar tem que o serviço foi entregue, e você, como usuário, tem o seu telegrama mostrando que todos eles têm o mesmo número e estão amarrados. Essa peça eu acho linda, e quando você consegue arrumar uma peça inteira dessa, é que você consegue efetivamente saber o tamanho da peça, saber a estrutura que ela estava montada e saber qual era o valor que o serviço tinha, e comprovadamente poder dizer, está escrito aqui taxa, um cruzeiro, comprovadamente poder dizer que isso é um inteiro postal. Na mesma linha, Correio mantém o mesmo conceito. Essa peça original ela é colorida, tal qual a gente estava lá, mas olha que interessante, aqui eu tenho uma moldura em linhas, né, verticais e horizontais, e aqui essa moldura passa a ser feita por folhas de azevino. De novo, se eu for olhar a data mais antiga conhecida, eu diria que essa peça é de 1943. Quais são as mudanças que a gente deve considerar? Então, vamos lá. Aqui é o serviço mal feito, ó, na origem foi bem cortadinho, depois, quando o carteiro chegou na porta, depois que o cara assinou, o carteiro, de uma certa forma, dilacerou a peça, ele não levou o recibo como um todo, então, um pedaço fica aqui, a gente consegue descobrir, então, quem foi o remetente dessa carta, então, ó, Petrópolis, mandando para Petrópolis. Legal, ó, comprovou, serviço urbano. Essas deixas que sobram nas peças que servem para a gente efetivamente ter eficiência do serviço. E eu não consigo distinguir muito o carimbo, mas consegui levantar das peças que eu tinha, as que é a mais antiga, de 43, e olha que interessante, não existe número, não existe série marcada. Existe simplesmente um carimbo, tal qual o que eu já tinha visto lá para trás. Então, pode ser que em algum momento esses formulários coexistiram, e era uma prática do Correio, quem sabe, renumerar o serviço, tendo em vista que esse número que estava aqui era de um estoque ou de um controle que não existia mais. Tá? Pensamentos em voz alta, nada conclusivo. Depois disso, voltamos para uma peça inteira, então, de novo, estamos aqui podendo comprovar que isso é um inteiro postal. Agora, vamos lá, aqui a colorida, sem série marcada, aqui eu tenho uma numeração e tem uma série B. Oi, Domingos. Não, Zé não. Carlos está falando aqui. Oi, Zé. Só para te falar, aquele númerozinho poderia ser um olho lá que a pessoa entregasse no guichê, ele carimba, tipo assim, um carimbo, recebi com esse número o telegrama? Não, se eu for pensar, o telegrama já tinha um número, então não tinha necessidade dele receber um número novo. O que eu fiquei pensando é que, por exemplo, aquele número pode ter feito toda a lógica de controle em 1941. Pode ser que, num determinado momento, vou voltar aqui à peça, de 1943, alguém disse, olha, vamos fazer controle só de 4 números, batido no guichê, para ter um sequencial, e fizeram. Então, ó, 4 números aqui, 4 números aqui. Não consigo dizer, Zé Carlos, eu vejo a peça, eu sonho informações, a literatura, o histórico que a gente tem desse material é paupérrimo, e eu já vasculhei tudo que eu podia dentro do Correio e de material disponível. Então, só na medida que a gente tiver um maior volume de peças, é que a gente consegue começar a pensar. E os bons jornais que o Henrique Cruz conseguiu no passado, que começaram a nortear, por exemplo, lá no jornal eu consigo saber o valor do serviço. O R$1.000 saiu primeiro da informação do jornal, porque as 2 peças que eu tenho do início dos trabalhos não têm
exatamente a peça, a parte que tem o valor expresso do serviço. Então, eu não tinha a menor ideia quanto podia custar, eu nunca consegui um inteiro. Esses outros que são mais visíveis, ou que você tem menos dificuldade de localizar, tive sorte de encontrar alguns inteiros, porque eles são peças muito grandes, as pessoas têm grande dificuldade de guardá-los. Você imagina, 32 centímetros é mais que uma folha de A4. Então, sim, mas eu não sei, pode ser que seja isso que você falou, pode ser um monte de coisa, é tudo achômetro por enquanto. Se alguém tiver uma resposta aí, a gente vai adorar. Está todo mundo aí? Tá. Minha internet está flutuando aqui no hotel, então, de vez em quando, eu dou uma parada para esperar ela reconectar. Então, aí, o que nós temos? Voltamos, numeração de 6 dígitos, com uma série, e aqui, onde tem as linhas, eu tinha as mensagens impressas também. Então, cheguei num outro modelo, né? Ou seja, para nós, como filatelistas, mudou, mas se eu for ver lá o correio, ele continua dizendo modelo 561, 562 SU. Para o correio, é tudo um modelo só. Telegrama de Natal só tem uma numeração. De novo, aí essa eu já passei, né? Vamos lá, nós estávamos aqui. Então, série B, numeração, valor inteiro. Aí é o mesmo estilo da anterior, olha lá, vamos ver se volta. Que bom, travou. Opa. De novo, o mesmo corpo, só que nesse aqui está usado, então eu tenho sempre a dificuldade de saber a parte de cima, a menos que eu tenha um inteiro. O carimbo, eu só consigo ver que é dezembro, eu não consigo fazer a identificação do ano, e consigo ver que tem série C. Então, se a gente apresentou aqui a série B e a série C, com toda certeza eu posso imaginar que tem a série A. Então, teria um modelo adicional. Ainda, né, dentro dessa variação, eu tenho aqui com as folhas de azevino, e aí a série A com número e com mensagem impressa. Essas mensagens que estão aqui embaixo, essas letras, vamos chamar meio góticas, ou letra cursiva, todas, aqui tem até minhas observações, não consigo saber o modelo, então eu estou supondo que o modelo é esse. Isso aqui é literalmente meu estudo dos telegramas. Então, é só para mostrar que depois eu passei a ter uma nova série, no caso A, com mensagens impressas. A da esquerda aqui, que está em preto e branco, eu só tenho essa cópia, e a da direita também deve ser cópia, porque eu não tenho o pedacinho aqui de baixo. Alguém me mandou, e o scanner não imprimiu esse último pedacinho aqui de baixo. De novo, vamos lá, série C. Dentro da mesma linha, a mensagem de Natal, um Feliz Natal e que o Ano Novo lhe seja o ano bom. Feliz Natal e que o ano seja bom. Então, na série A, ele aparece de novo na série C, e que todas as alegrias e felicidades lhe sejam propiciadas. Série C, gratos pela oportunidade. Então, já estamos tendo 3 mensagens impressas distintas aqui no caso. Daqui a pouco a gente vai conseguir descobrir que, se não me falha a memória, são 16 mensagens padrão que existe para os telegramas. Vamos lá. Mudanças. Não tem o número na frente, então está marcado só a série direto de 6 números, não tem o número na frente. Em vez de impressa em preto, está impressa em azul, e agora é série D. E, novamente, estamos aqui com mensagens impressas. Pode ser que exista série D sem mensagem impressa, pode ser que exista série D com as 16 mensagens. O único jeito de descobrir isso é com muito telegrama na mão, e aparentemente não é um material que tem grande volume, pelo menos não no mercado nesse momento, para a gente poder fazer essa análise. Sempre enxergando que nós estamos falando de telegramas urbanos, e que nessa época, então, custavam um cruzeiro. E aí começa uma nova fase. Se vocês observarem, o telegrama diminui de tamanho, ele sai dos 322 milímetros de altura e passa a 255. Esse telegrama é mais encontrado no mercado. Então, eu presumo que o ano de emissão dele seja 1944, sempre pegando pela data mais antiga do carimbo que eu vi. Isso não quer dizer que daqui a pouco não apareça um 1943. Ele tem a numeração de série de 6 dígitos, e ao invés de ter uma série
designada por letras, ele passa a ter número. Então, esse aqui é o número 1. E aí vamos de novo nos erros do nosso carteiro, né? Então, o primeiro quadrante aqui foi retirado na origem, aqui estava expresso o valor do serviço. O segundo quadrante deveria ter a assinatura do destinatário, que ficaria em poder do correio que fez a distribuição para comprovar que ele entregou o serviço. E aqui embaixo nós teríamos a mensagem que deveria ficar em posse com o destinatário. O que eu sempre vejo quando eu vejo uma peça dessa aqui, que eu sempre penso, é que o destinatário podia ter ido no correio e dizer, olha, é o seguinte, o meu amigo mandou o telegrama 19-23-57, eu não recebi até hoje. E o correio nunca teria como comprovar que entregou o serviço. É que nem as cartas com aviso de recebimento, que às vezes eu recebo, que o aviso de recebimento fica grudado na carta. Então, perdeu o significado do aviso de recebimento, né? Muito, muito normal isso hoje em dia. Aqui, de novo, o telegrama no mesmo estilo, né? Só voltando aqui para a gente ver, é outro telegrama. O que ele tem de diferença aqui é que a moldura dos azevinos, olha, ela é verde claro e verde escuro. No outro, ela é verde e amarela. Então, aqui eu tenho ela com dois modelos distintos, molduras distintas, e os dois, só fazendo paralelo, sem mensagem impressa. Tá? Ainda nesse padrão, a gente começa a ter com a mensagem impressa, então, de novo, aquela mensagem, o mesmo estilo de letra que a gente viu no passado, um Feliz Natal e que o Ano Novo lhe seja o ano bom. E aqui, um telegrama que efetivamente foi entregue da maneira correta, né? O primeiro quadrante foi retirado no correio de origem, o segundo quadrante foi retirado no momento em que o destinatário assinou o recebimento e fica guardado no correio como comprovante de entrega, e depois o destinatário fica com a mensagem, o número de controle, e a mensagem que foi mandada e quem fez o envio aqui embaixo. Esses modelos não têm identificação. Aquele número 561, 562 SU, você não localiza nessa série. E aqueles modelos só são vistos nos primeiros e nos nos telegramas de 322 milímetros de altura e 220 de largura. Esses mais compactos não têm modelo. De novo, mesma mensagem, aqui vai ficar difícil de ver o número, o scan prejudica um pouquinho, e aqui o que a gente tem que observar é que existe uma mensagem impressa, agradecendo cordialmente seus votos de felicidade, desejo de próspero ano novo, que era uma das 16 mensagens possíveis de serem encontradas. Então, é como se eu pudesse pensar nesse momento que cada modelo de telegrama supostamente deve ter aquele sem mensagem e deve ter 16 deles com mensagem impressa. Então, cada modelo deve ter 17 variantes do telegrama. Essa é uma suposição ainda que eu defendo. Mais um modelo aqui. Então, modelo 38, 62, 81. Aqui para o Heitor Sanches. E aqui, mais uma vez, cortado até demais na origem. E cortado direitinho aqui no comprovante. O que eu quero colocar aqui que é muito importante? Reparem que esse telegrama, a série dele é a série 1. Então, essa mensagem, os melhores votos de boas festas e Feliz Natal, a grosso modo aqui, como vocês podem olhar, está alinhada dentro do manto vermelho de um dos magos que visitou Jesus. Quando nós fomos para esse telegrama, se vocês observarem, ele é série 2. Ele tem a mesma imagem, só que se daí vocês olharem e fizerem um alinhamento, o texto está alinhado com o manto amarelo. Então, só para a gente voltar, telegrama série 1 alinhado com o manto vermelho, telegrama série 2 alinhado com o manto amarelo. Então, além da série ser diferente, o posicionamento do texto também o é, o que torna essa peça, então, duas peças totalmente distintas.
Tá? Então, eu coloco aqui em cima, se eu considerar o outro como a origem, esse aqui está começando, o texto está começando 1,5 cm antes da posição do outro. Isso ficou claro? Sim. Vamos lá. Depois, tem uma mudança na imagem, a imagem passa a ser outro que eu gosto muito, então é a árvore de Natal, bandeirinha do Brasil, os sinos, o galo anunciando um novo dia, e a igreja lá do Rio de Janeiro, né, a Igreja da Penha, que eu acho que é uma das igrejas mais icônicas que deve ter. Vou esperar minha internet aqui, vamos lá. E aqui, olha, da forma errônea que foi destacado, a gente pode ver que o serviço, mesmo imaginando que isso seja de 1944, o serviço se mantém. A taxa continua sendo 1 cruzeiro. Aqui está o carimbo da origem do telegrama, e aqui está o pedaço que deve ter sido retirado depois que o destinatário deu o visto. Os pedacinhos do lacre, no caso aqui, uma fita parda, né? Contrária àquela primeira toda elegante, DCT telegrama, aqui uma fita parda já era o suficiente para fechar, mas isso demonstra claramente que esse telegrama era encaminhado como se fosse uma correspondência. Da mesma forma que tem a numeração e a série, no caso aqui, série E. De novo, olha que legal aqui, né? Aqui o carteiro pediu para o canto do fontor assinar, o cara assinou o recebimento, só que não foi destacado. Isso eu acho muito legal. E aqui o que tem de diferente é que eu tenho uma mensagem impressa, uma das mesmas mensagens que já passou para trás, que todas as alegrias e felicidades sejam proporcionados no Natal e Ano Novo. De novo, o mesmo estilo de telegrama, eu acho que esse telegrama aqui é do Miguel. Miguel, estou correto? Está sem som. Então, eu acho que esse telegrama aqui é do Miguel. Acho que é. Deixa eu ver. Esse telegrama é do Miguel. Ele tem aqui uma nova mensagem. Olha, essa mensagem a gente já viu nos outros telegramas atrás. Um Feliz Natal e que o ano novo lhe seja o ano bom. Novamente, o mesmo telegrama com uma nova mensagem, aqui no caso, melhores votos, boas festas e feliz ano novo. Então, série E, e o que está mudando aqui no caso é a mensagem, o que torna o telegrama diferente. E aí, esse mesmo telegrama, a exemplo daquela primeira série dos Reis Magos, que nós apresentamos, que ela tinha colorida e ela tinha multicolor, ele também se apresenta monocromático, e o interessante é que, ao invés de ele ter uma letra para fazer a indicação da série dele, ele tem um número. Como que eu pudesse entender aqui agora, você vê que os outros todos a gente viu que era série E, e esse aqui é a indicação da série, vamos chamar assim, é o número 2. E com aquele mesmo erro sempre que se esqueceu de retirar o canto de identificação e que, graças a isso, permite a gente, na medida que não tem uma peça nova, imaginar como era isso e, de novo, venho aqui atrás, nessa outra peça, conseguir descobrir qual era o valor de serviço. Então, a somatória de informações nos telegramas vai nos permitindo montar o histórico do que a gente imagina que era o serviço. Então, aqui nós temos 100 mensagem impressa, e aqui vamos fazer uma pausa. Então, aqui, vamos voltar o computador ajuda? Aqui, ótimo. Aqui acabam os telegramas urbanos. Claramente, para mim, eu defendo que eles são inteiros postais, porque tem o valor impresso. Claramente, eu entendo que eles foram transportados como cartas e que a diferença de mensagens entre eles faz com que eles sejam peças diferentes entre si. Aqui, nós vamos começar um outro capítulo, que inclusive tem
tem um erro aqui de valor, mas depois a gente discute isso, que são os telegramas que foram usados para comunicação entre duas cidades ou entre dois estados. Então, como é que isso funcionava? Vou ter que avançar um pouquinho para ficar mais fácil aqui. Na origem, quando você ia ao correio e você queria mandar um telegrama para uma outra cidade ou um outro estado, você recebia um formulário. Nesse formulário tem a imagem que a mensagem que você quer mandar pode ter. Então, eu vou imaginar que para cada modelo de imagem, eu vou ter uma imagem gravada aqui. E sobre essa imagem, eu tinha o descritivo das 16 mensagens que eu queria enviar. Esse era um dos pontos que o Ponge não tinha conseguido fechar. Então, você escolhe qual mensagem que você quer e o seu agente postal vai passar um telegrama, para o seu outro lado, dizendo qual é o número da mensagem que você escolheu. Aqui mensagem 1, aqui mensagem 4. Esse cara, então, vai lá puxar no escaninho dele o formulário que tem a mensagem que você escolheu. Então, esse cara de São Paulo recebeu um telegrama com a mensagem número 1 em Fortaleza. Então, lá em São Paulo, seguiu exatamente isso que nós temos aqui, ó. Essa fita, uma fita com o nome, uma fita com a cidade, né? A mesma fita, na verdade, ele biparte, e na fita tinha exatamente isso, né? Para onde ela está indo, qual a mensagem que o cara escolheu e qual o endereço onde ela vai ser entregue. Isso aqui era como funcionava, então, o telegrama entre dois estados, no caso aqui entre dois estados, São Paulo e Ceará, tá? Ou mesmo estilo, mas daí nós teríamos que ter compatibilidade em cidades do mesmo estado, entre duas cidades. Então, esses telegramas aqui não tem no corpo dele, não tem. Então, olha aqui que interessante, o cara pegou, esse aqui vai ser muito bom para ver isso, o cara pegou nesse carinho dele, já estava claro aqui, ó, preâmbulo número 4, que as festas do Natal lhe encham a vida. Vamos só fazer uma... se desse para enxergar, está aqui, que as festas de Natal lhe encham a vida. Se o cara tivesse colocado aqui o número 4 e mandado para o cara que pegou na hora, preencheu o número 4, o agente do correio passou uma fitinha dizendo, ok, olha, o cara aqui está escrevendo para o seu Carlos Anota, que está no Hotel Avenida, que está aqui, está mandando o Hotel Avenida, quem tem que receber é o cara em São Paulo. E aí ele foi lá no escaninho dele, pegou o número 4, que era exatamente o que estava na fita, pregou e entregou para o carteiro e entregar isso aqui como carta. Então, o processo agora é diferente, né? O outro lá, você tinha acesso ao formulário, você escolhia ou você preenchia, se ele tivesse em branco, entregava para o agente e o agente encaminhava como carta. Esse aqui, como nós estamos falando de duas localidades geograficamente distintas, a localidade 1, que é o emissor, passa uma fita para a localidade 2, que é o receptor, com os dados do destinatário, do remetente, e o número da mensagem escolhida. E aí, isso aqui é um formulário padrão que vai servir para um trabalho entre um estado, ou dentro de um estado, né, entre duas cidades, ou o percurso entre dois estados. Se fosse dentro de um estado, o serviço custava 2 cruzeiros. Se fosse entre dois estados, o serviço custava 3 cruzeiros. Então, o formulário de base é o mesmo. O que vai acontecer é que a fita, quando eu mandar, vai estar sendo o pagamento feito ou dentro de um estado, ou uma fita de um pagamento feito entre dois estados. Mas o formulário agora passa a ser o mesmo e a gente não tem mais nele a grafia de valor. E esse formulário se encontra uma infinidade de variações. Então, você tem, isso aqui é um papel amanteigado, esse já é um papel jornal, mas olha, a imagem é exatamente a mesma, só foi impressa em papel diferente, tá? E aqui começa a forma, como descobrir se ele pagou 2 cruzeiros ou se ele pagou 3 cruzeiros. Então, isso aqui, olha, não foi destacado, essas horas a gente tem que dar graças a Deus. Então, ele foi mandado da cidade de Marília para a cidade de São Paulo. Então, é percurso entre dois estados, entre duas cidades dentro do estado de São Paulo. Então, está aqui.
dentro do estado, R$ 2. Em algum lugar que eu não consigo identificar, por uma falha minha, deve ter, evidentemente, ou ficou na fita que o cara não trouxe para cá, o preâmbulo que ele queria que fosse datilografado aqui no caso, porque o cara não devia ter lá disponível, possivelmente, o telegrama com a mensagem que ele escolheu. Então, uma das opções era pegar um telegrama em branco e datilografar. Mas, olha, ele gerou um número aqui, 85.593.6-D, como se fosse um código, que é o mesmo código que a gente encontra aqui em cima, que é uma forma de prender o telegrama entregue ao recibo de comprovação que eu tenho. Reinaldo? Oi. Oi, César. Opa, a fita colada, um texto colado, começa num determinado ano a ter esse procedimento? Antes era datilografado ou conviveram datilografado com fita colada, sabe dizer? Eu diria para você que elas conviveram todas juntas, porque você vai ver no que a gente vai mostrar aqui, principalmente no azul, que o azul tem uma infinidade de variações da forma que o preâmbulo está marcado, da forma como que está impressa. Então, eu entendo que esses primeiros aqui, necessariamente, todos eles vão estar com fita. Essas são as únicas duas imagens que eu conheço. Então, para mim, necessariamente, eu os conheço com fita e fica claro, preâmbulo 4, preâmbulo 1. Quando você parte para esses aqui, a gente vai ver ao longo do tempo que a quantidade de modelos que o Correio fez é muito grande. A gente vai ver alguns que o preâmbulo está impresso aqui, e o número está impresso, está com um tipo de letra, depois é outro tipo de letra, tem hora que tem a fita, tem hora que está datilografado, tem hora que está escrito. Então, é como se eu disponibilizasse o serviço e, infelizmente, eu não tivesse material suficiente para atender o serviço que eu me propus. Então, você manda lá, eu quero mandar o preâmbulo 9. Eu vou no meu escaninho, não tenho nenhum impresso com o preâmbulo 9. O que eu faço? Eu pego um sem mensagem, escrevo, datilografo e faço estar retratado ali a mensagem que você queria passar e mando para a pessoa. Até porque o remetente não faz a menor ideia se chegava datilografado, com a fita, ou escrito, ou se já estava impresso o serviço. O que ele sabia, chegou a mensagem. Desejei um Feliz Natal, chegou lá. Como é que chegou, não sei. Então, tem uma justa posição, e esse azul é o mais encontrado, e eu infelizmente, não devo ter todos esses aqui, porque eu, particularmente, esperava ter passado a tarde na minha casa para completar esse trabalho, e eu acabei viajando. Então, pode ser que falte uns 20%, 30% de informação aqui. Então, aqui estão papéis diferentes. E, de novo, ó, de São Paulo, Cândido Fonteiro White, imagino eu, pelos dados, pelo pedaço do carimbo que eu vi, falei, bom, foi alguém que mandou para ele de São Paulo mesmo. Então, considerei, veja, você não tem dados, e aqui, ó, Feliz 1946. O que faz eu pensar que esse telegrama foi mandado em 1945? Outra coisa, olha que interessante, agora eu tenho um número impresso, né? Lembra que aqui, ó, não tinha nenhum número impresso, o cara datilografou, e olha, as matrizes originais não têm números impressos. Esse aqui, já foi até para o outro. Meu computador não ajuda aqui. Vamos lá, 1, 2. Ó, esse aqui tem número impresso, eu presumo que é 46, porque eu leio aqui no corpo, Feliz 46, então eu imagino que eu estou em 45. Oi, Antônio, pode falar. Mão levantada, manda abraço. Bom, tem uma mão levantada, Antônio, a hora que você quiser é só entrar. Aqui, de novo, olha, eu vou ver pelo carimbo. Eu vou ver pelo carimbo da agência telegráfica, que ele, ó, 1 de 46. Ó, 2 do 1 de 46. Então, esse aqui é um telegrama de alguém agradecendo os votos, agradeceu no começo do ano, mas isso, então, para ele estar agradecendo logo no começo do ano, significa que esse modelo deve ter sido emitido em 45. É tudo por analogia. E foi, Antônio? De novo, olha aqui.
Oi, Está me ouvindo agora? totalmente. É que eu estou aprendendo a mexer aqui na panelinha. É o seguinte, onde é que eu vejo, por exemplo, para ser um endereço postal, né, teria que ter lá o símbolozinho O valor. pago, né? Isso. Nessa disponibilidade que você viu, eles não têm mesmo, ou não, eles tinham, ou é porque faltou lá no recorte, ou eles sumiram? É que eu não vi. Não, na verdade, o que acontece? O valor impresso estava justamente na parte do comprovante que ficava em poder do agente emissor do telegrama. Então, na sim. origem do telegrama, aquele quadrante, o quadrante à esquerda, ele já era cortado. Então, quando ele segue para alguém, ele já segue sem o valor impresso. Tá? Não porque o valor não estava, mas é porque o pedaço que se mutila. Ó, esse pedacinho que está aqui, nos urbanos, ele tinha o valor impresso. Mas isso aqui, se você olhar, ó, carimbo da agência de origem. Então, o correto nesse aqui, inclusive, é que era esse pedaço e esse pedaço não existissem. Esses dois pedaços, esse tinha que ficar na agência de origem e esse aqui tinha que ficar no momento em que o cara entregou. O cara entrega, ele não tem o comprovante de entrega. E aqui, ó, que a paz, o amor e a felicidade estejam ao seu lado, está impresso esse valor. Então, possivelmente, isso aqui corresponde a uma das 16 mensagens. O cara escolhe no escaninho, fechou e mandou entregar como correspondência. Tá? E aqui eu peguei, ó, recebi de São Paulo, o telegrama 570901, não está marcado este número aqui, então não faz o link. E o endereço do cara que recebeu está exatamente aqui, né? Aclimação São Paulo. Então, ele foi de São Paulo para São Paulo, é um percurso dentro de um estado, esse serviço deve ter custado 2 cruzeiros. Você só vai descobrir como é que foi a utilização a partir do momento que você consiga saber a origem e destino. Se o telegrama tiver novo, ele é um formulário novo, que ao bel prazer é um telegrama. E aí você vai falar, bom, e como é que eu classifico esse material? Se você estiver fazendo um estudo só desse modelo de telegrama, você vai partir para uma coleção tradicional. Se você estiver colocando esse telegrama dentro do contexto de telegramas sociais de Natal, você está fazendo uma coleção de inteiros postais. Porque a origem toda está lá. Oi. Eu entendi sim. Agora, no urbano, um completo você não tem, que aparece o valor do... Sim, eu mostrei para você. Tá, aqui, ó, completo. Aqui, ó, serviço, um cruzeiro. Social urbano. Esse quadrante tinha que ter ficado com o correio no momento do contratação de serviço. Esse quadrante fica para comprovar que foi entregue e isso era a mensagem. Então, ó, o inteiro está aqui, ó. O inteiro prova que ele é um inteiro. Perfeito, então, desculpa aí, tudo certo. Obrigado. Não, vamos aqui. Ó, continuando, César, na tua pergunta, olha esse aqui. Esse aqui está com fita. Esse aqui foi de São Paulo para Bahia, então eu classifico ele como percurso entre 2 estados. Esse serviço deve ter custado 3 cruzeiros, e ó, a mensagem chegou por fita. Ó, isso aqui, toda a informação foi colocada por fita, e aqui uma etiqueta reaproveitada de algum pedaço de papel colando o telegrama. Então, respondendo a tua pergunta, César, nesse modelo específico, nós vamos encontrar todas as variantes possíveis de forma de trabalho. Aqui, ó, mesma coisa. Esse está manuscrito, né? E aí você começa a tirar a conclusão, ó. Preâmbulo possivelmente veio de Belo Jardim, Pernambuco. Aqui está o número do telegrama, foi mandado para São Paulo. Então, vou entender que isso aqui é um percurso entre 2 estados. E a mensagem aqui está à mão. Então, ó, vamos lá. Impressa, datilografada, fita, manuscrita. Vale tudo. Vale tudo. Aqui, de novo, com o serviço, nessa vez a mensagem impressa no modelo letra cursiva em preto, ou seja, um outro modelo ainda. Então, a impressão que eu fico é que
E, 1942. Ou seja, esse modelo coexistiu com aqueles outros modelos monocromático, marrom e colorido. Vou só fazer uma volta. O modelo que nós temos aqui, se eu considero 42, ele coexiste com esse modelo grande que está aqui. Entende? Então, difícil, é como se o Correio tivesse descoberto um serviço e foi fazendo emissão. Imprime 50, agora imprime tanto, e foi imprimindo. Então, difícil você pontuar esse serviço ao longo do tempo. Então, esse aqui está aqui, 42. Atrapalha todo e qualquer senso crítico. Ou posso pensar numa outra variante que eu já pensei. O Correio fez essa imagem para fazer o serviço entre percurso entre 2 estados ou entre 2 cidades, gostou muito da imagem e aí levou ela para o telegrama urbano também. Outra forma de pensar. Qual é a verídica? Não faço ideia. Aqui, de novo, outra mensagem. Olha lá que legal, né? Vamos ajudar aqui. 8. Mensagem número 8. Então, o cara vai no escaninho, pega o telegrama dele, que tiver a mensagem número 8. Cola as informações recebidas, ou faz o manuscrito que ele tem que fazer, e faz a entrega. Então, esse aqui saiu de São Paulo, Teresina. Então, ele foi mandado de Teresina para São Paulo, o que eu faço crer, que então me leva ao percurso entre 2 estados, custou R$3, o carimbo que está aqui é 41 ou 42. De novo, olha esse aqui, ainda é um misto. Esse aqui, tem o grampo gravado. Olha que legal, o preâmbulo número 1 está escrito aqui, que é o preâmbulo número 1. Então, ficava até fácil do cara ir no escaninho colocar. Então, aqui, preâmbulo número 1, gravado aqui embaixo numa letra caixa alta, os melhores votos de felicidade no Natal e no Ano Novo, que era a mensagem do preâmbulo número 1. O cara colocou aqui a fita com as informações, e aí vai meio na sensibilidade, né? Bom, pode ser que isso tenha vindo, esse nome aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi entregue em São Paulo, percurso entre 2 estados. É o famoso tentativa e erro, a descrição desse telegrama. De novo, outro... Oi, Igor. Temos a mão levantada do Wilson. Vamos lá, Wilson. Reinaldo, sim, me chama muito a atenção a ilustração, né, desses telegramas. Lindas. Você tem alguma informação acerca da autoria dessas ilustrações? É possível ter alguma noção de quem foi o responsável? Olha, os mais antigos eu acho que dá para ler, bem no cantinho esquerdo. Nos coloridos. Isso. Vamos lá. Tem aqui embaixo os nomes assinados. Depois eu posso fazer, aqui, Então, esse trabalho aqui, depois, se você quiser, eu te mando ele em detalhe. Legal. E evidentemente que essa mesma imagem está usada nos azuis. Mas eu diria para você que do material brasileiro, tirando o olho de boi, que eu sou apaixonado pela forma geométrica que ele tem, acho fantástico, principalmente se considerarmos que aquele é um trabalho de 1843, 42, eu diria que essa imagem, pelo tamanho dela, pelo colorido, pela sobriedade dela, é uma das imagens mais bonitas que nós temos na filatelia brasileira. Eu concordo. Assim, de cara, chama muita atenção a qualidade artística da ilustração, né? Ela está bem aqui no cantinho, né? Que nem o Domingos observou, mas no colorido a gente consegue ver melhor. Nunca fui atrás do artista, Wilson. Quem sabe seja uma boa pesquisa aí para ser feita aí. E a hora que você descobrir, você conta para a gente. Beleza. Legal. Obrigado, Reinaldo. Não, que é isso. Agora, veja de novo, né? Olha a quantidade de modelos desse azul, né? Então, eu vou voltar de novo. Pode ser que ele tenha sido o segundo modelo para trabalhar entre 2 estados ou entre 2 cidades, lá em 42,
e de 42 até 45, começo de 46, o correio foi imprimindo de acordo com a necessidade dele. E aí faz uma abundância. Então, ó, de novo, ó, olha, outro modelo. Dessa vez está aqui impresso. Possivelmente alguma coisa foi tirada daqui, ou, vamos ver uma coisa, ou eu vou considerar que é o preâmbulo 8, e, de novo, está aqui, ó, São Paulo, Curitiba, entre 2 estados. Mas veja que, de novo, esse já vai ser o 8º ou 9º modelo desse telegrama que a gente está vendo. Então, não dá para classificar o telegrama só pela imagem ou só pela cor, tá? Tem que levar em consideração tudo esse contexto de... Oi. Só título de curiosidade, essas fitas que foram colocadas, você sabe que equipamento que foi? Parece, honestamente, parece Telex isso aí. Telex. Será que foi equipamento Telex que foi feito esse negócio? Pode ser, né? Porque Passava na realidade passava a mensagem e aí o que acontece é que você economiza, porque na hora que você passa só o número, toda a mensagem já estava lá dentro do correio, entendeu? Opa, número 8, eu vou ou puxo o escaninho 8, ou sei qual é a mensagem do 8. Se eu não tiver o modelo, eu pego um em branco, datilografo, escrevo, vale tudo aqui. Volto a insistir, aqui valia exatamente tudo. É o Ctrl+X, aqui, ó, preâmbulo. Exato. Corta e cola. Exatamente. Olha aqui, ó, preâmbulo 9. Então, ó, olha aqui que legal. Isso fecha a explicação. Ó, o 9 já era o preâmbulo. Então, aqui, esse 8 é o preâmbulo. Então, se a gente for lá olhar na relação, esse aqui vai ser o preâmbulo 8. Mas vamos lá, ó. Preâmbulo 9 já está impresso. O cara recebe a fita, que é para entregar aqui para o Carlos Zanota, o endereço dele. Ele vem do preâmbulo 9, foi mandada da Avenida Rio, que eu entendo que é no Rio, e pronto. Então, eu vou fechar entre 2 estados. Isso aqui custou 3 cruzeiros. Então, esses telegramas, eu só consigo descobrir qual o valor que foi pago na hora que eu consigo amarrar o serviço que efetivamente ele cumpriu. E aí chega a menina dos meus olhos, que é o telegrama do serviço da Força Expedicionária. Então, veja bem, muito claro, ó, está aqui a definição do serviço. Ele custa 2 cruzeiros, e eu posso afirmar isso porque eu tenho um telegrama desse novo. Então, no telegrama novo está amarrado. Infelizmente, eu não tenho aqui a cópia, fico devendo para vocês, mas vocês vão ter que acreditar. Então, está aqui a pesquisa que eu fiz, né? Serviço da Força Expedicionária, o valor era 2 cruzeiros. O ano de emissão eu tirei pela data mais antiga dos carimbos que eu conheço, 44. Até onde me consta, ele só andou em 44. Foi emitido pelo Departamento de Correios e Telégrafos. Ele tem o tamanho quase padrão da época, 214 milímetros de largura, ou seja, 21,4 centímetros, altura de 23,5, a altura do recibo aqui, 46 milímetros, ou 4,6 centímetros, onde constava o destinatário e remetente, sobrando 19,8 centímetros para ter a imagem e os dados do destinatário. Esse aqui não tem modelo de identificação, todos os 15 telegramas desse que eu conheço não tem a mensagem impressa, e o que eu tenho aí, que tem muito especialista aqui que pode depois esclarecer, o serviço da FEB foi criado pelo decreto 6438, de 26 de abril de 44, as regras para o funcionamento foram aprovadas pela portaria 6413A, de 28 de abril de 44. O artigo 13, no capítulo 3º, das condições para o recebimento dos objetos de correspondência, da portaria 6413A, explica como deveria, se tivesse um lei seria melhor, ser colocada na correspondência o endereço do militar pertencente à FEB. Nome do destinatário, aqui está. Número que indica o destino da correspondência, aqui está. Iniciais da FEB, aqui estão. Numeração das unidades pertencentes à FEB, 267. Então, isso aqui foi para o seu Lorival de Campos Rodrigues, que tinha como número de correspondência o número 186.497, as iniciais da FEB e a numeração 267. Só por curiosidade, eu fui procurar o que seria
a unidade 267 era o segundo grupo do primeiro regimento de obuses autorrebocados. Então, aqui está uma correspondência que saiu do Brasil aqui em 30 de dezembro de 44. Bom, aí se dá um pulo na história, nós ficamos sem nenhum tipo de emissão de telegrama, e aí presumo eu, porque esse modelo de mensagem social de Natal é de 1961, o Correio volta a publicar os telegramas, e aqui vai atrapalhar um pouquinho a péssima qualidade do scan. Então, eu não sei pelo valor o qual vendido, então eu não sei se era por alguma outra informação, ele é de 1961, e ele, na base deles, eu tenho mudança. Então, aqui eu tenho MC, DCT, Telegrama Social, aqui eu tenho MC, DCT, Telegrama Social número 1, e aqui eu tenho MC, DCT, Telegrama Social, TSF-1. Então, a codificação embaixo muda, mas os textos e a imagem é exatamente a mesma. Mesma coisa com essa mensagem social de Natal, transformada em telegrama, ou seja, no verso oposto, ela é exatamente em branco. Tem muita gente que já quis vender isso como variedade de mensagem de Natal. Não é. É do de Cavalcante. Claramente no pé está escrito. Sim, de Cavalcante. Ele tem claramente aqui embaixo no pé MC, DCT, Telegrama Social, esse aqui é outro modelo, MC, DCT, Telegrama Social 2. Lembra que esse aqui era 1, 2, quem tem tudo isso, então aparece o 3. MC, DCT, Telegrama Social 3. Várias coisas para pensar, né? Possivelmente falta para mim o que tiver escrito só Telegrama Social, ou o Correio achou tão bom isso aqui que, num determinado momento, decidiu emitir o número 3 também. E aqui tem o outro que tem Telegrama Social número 4. Pelo menos dá para entender que, num determinado momento da série, existem 4 telegramas distintos. Esse é o 4, esse é o 3, esse é o 2, esse é o 1. E essas 4 imagens vocês encontram como telegrama, como mensagem social de Natal do período de 1960. Acho que era isso. Muito obrigado aí pela atenção e desculpa a adrenalina em alta aqui. E aberto para dúvidas. Reinaldo, eu só fiquei numa dúvida no telegrama da FEB. A correspondência para soldado não era isenta? Essa aqui está sendo mandada por um privado, então acho que não. Acho que não. Nós temos o Henrique aqui. Primeiro, o Henrique está aqui com a mão levantada. Primeiro, não tem ninguém, acho que tem maior estudo que o Henrique, e volto a insistir. Muito do desenvolvimento do trabalho se deu graças à boa vontade do Henrique, sempre, de mandar fazer as pesquisas e mandar. Estou mexendo na minha coleção temática, muito legal. O Henrique olhou e falou: olha, esse seu cartão aqui não tem uma descrição, é o único que está sem descrição, fez um monte de pesquisa, mandou, e graças a ele eu consegui já anexar mais alguma pesquisa. Então, um agradecimento especial sempre à extrema boa vontade do Henrique, que está com a mão levantada aí. Fala, Henrique. Oi, boa noite a todos. Reinaldo, desculpa, eu não consegui assistir a sua apresentação toda, eu cheguei... Você estava na parte apresentando os catálogos antigos e o RHM. Eu estava reclamando que você nunca ajudou nada, então vamos voltar lá atrás. Não, e é engraçado essa coisa do cartão da Itália, que a gente ficou o final de semana inteiro discutindo, vai para lá, vai para cá. Os dois, eu aprendi muito também, que eu não sabia muito da correspondência militar da Itália. Na Segunda Guerra foi interessante. Aqui está o início, um agradecimento especial a você, e mostrei para o pessoal um pouco do monte de recorte de jornal que você me mandou e que permitiu começar a entender um pouquinho dos telegramas. Pronto, aproveitando esse slide e respondendo ao Miguel, nesse segundo jornal, Lavoura e Comércio, esse é uma portaria do diretor da DCT, do Departamento de Diretoria Geral de Correios e Telégrafos, o Landry, enfim, Landry, não sei o que, era um militar que chefiava na época,
que demonstra como eram as regras para esse telegrama social da FEB. É verdade, a correspondência da FEB toda era isenta de porte, contudo, o telegrama social, que foi uma ideia de um grupo de mulheres, eu não vou me lembrar agora qual é a associação que elas eram, elas sugeriram a criação de alguma coisa, um cartão especial para o Natal para os militares, e aí foi aprovado, e tem essa portaria que mostra que havia o custo de 2 cruzeiros para o envio, além dos telegramas FM, que é mensagens forças expedicionárias, e é uma tradução do inglês, que também eram pagos. Então, esses serviços não seguiam aquela portaria que o Reinaldo apresentou do Ministério da Guerra. Eles eram serviços pagos, mas dos Correios só tinha esse, e os outros telegramas você tinha dos Correios, mas tinham geralmente de empresas privadas, da Cable Imperial, uma outra era Cable, não sei o quê, eram 4 empresas, eu não vou me lembrar agora. Então, esses serviços especificamente eram pagos. Respondendo ao Wilson sobre o desenho, por causa do desenho da FEB, eu fui saber quem era o artista e conferia o mesmo dessas 2 imagens, do galo e do presépio. O nome é Álvaro Moya, é um artista português, residente no Brasil. Ele fez alguns cartões postais para a Prefeitura do Distrito Federal nos anos 30. Enfim, eu encontrei algumas informações sobre ele, maiores informações. No ano que vem, numa publicação do Filigrana, vai ter a biografia dele e outros serviços que ele fez para os Correios, que eu fiz esse levantamento. Álvaro? Desse telegrama. Álvaro Moya, com Y. Moya. Se você reparar, é a mesma assinatura. Eu fui para o Moya e no Isso. Moya eu fui em dicionários de artistas, enfim. Aí eu encontrei uma referência a ele. E ele fez outros trabalhos tanto para os Correios, enfim. Então, é o mesmo, é o autor desses 3 desenhos. São muito bonitos mesmo. E isso... Fale. A instituição não foi a LBA? Quando você fala ali Não foi a LBA, não. Era alguma coisa de escritoras. Eu não sei se era uma academia de letras de escritoras, porque tem uma notícia de jornal que fala dessa proposta. Depois tem essa portaria já criando. Então, eles aceitam a proposta, os Correios aceitam, e fazem esse telegrama social específico para a FEB. E seguindo esse modelo que vinha desde 41. E é interessante ver as notícias de jornais, tem uma notícia de jornal de 46, sobre a agência era a sucursal número 7, depois vira a Avenida Rio Branco, que era a agência mais movimentada da cidade. A quantidade de telegramas sociais que ele coloca na reportagem desde 41 é imensa. E esse serviço foi criado para poder desafogar os telegramas que eram enviados. E aí esse modelo com frases feitas e tal ficou mais fácil para os Correios administrarem, já que a quantidade de mensagens era imensa, né? A gente tem que ter essa ideia que na época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. O Facebook era por aí que você dava as mensagens. Então era uma... Os caras eram muito atrasados na época. O Henrique, ele passava também pelo correio coletor, né? Tem um carimbo ali no alto. Passava. Quando era no Distrito Federal, eu conheço eu tenho descritos pelo menos 8 ou 9 circulados e uns 3 ou 4 novos. Eu não estou com o meu computador agora. Eu vi tanto em instituições públicas como em coleções privadas, é o que eu consegui mapear. E a maior parte vão até 45, até início de 45, e a maior parte era... quando era no Rio de Janeiro, só recebia o carimbo do coletor sul. Quando era de outra cidade, era igual uma correspondência da FEB. Vinha com o carimbo da cidade e depois ia para o Correio Coletor Sul. Esse número que aparece, o Reinaldo, nos outros carimbos, nos outros telegramas, que você falou que bate, né, que são 2 carimbos distintos de numeração, lembra muito uns números que eram usados pelo Correio Coletor Sul, que toda correspondência era obrigada a ter no início o número, como fosse um registro dela no Correio Coletor Sul. Então tem telegramas sociais que tem esse número, para além desse número azul. Eu tenho exemplares que tem um número a mais, que aí foi aplicado pelo Correio Coletor Sul como número de registro para ele, saber que passou por ali. E também tem correspondência da FEB, alguns envelopes que tem esse número. Que lembra muito os números de algumas agências norte-americanas de censura ou de registro, quando você pega a correspondência do exterior.
Enfim, no geral era isso, Reinaldo. Então, talvez esse número que tem no início, nos primeiros telegramas sociais urbanos, podem ser números das agências, que as agências colocaram para controle deles, como se fosse o número de registro. Enfim, é uma Pode sugestão. ser. Tá? É uma sugestão. Não, muito válido. Só um ponto importante. Do telegrama da FEB, você tem um novo, correto? Não, quem tem novo é você, o Adilson, lá de Pernambuco, o Rubem... Eu tenho um novo e o Fritzen tem um novo. E o Fritzen? Não, eu não tenho novo, não. E o outro que eu considero novo... O Fritzen tem um. Então, você está com o Fritzen, que tem os selos carimbados, que era daquele... Não, que era do Luiz... O Luiz Paulo tinha muito esse estilo, que era nessa parte onde estão as mensagens, selos carimbados. Mas eu digo, o Fritzen tem um desse novo, eu sei porque eu que passei para ele. Eu ainda tenho um novo, o Adilson tem um novo. Então, eu conheço pelo menos 3 novos, e aí tem esses pseudo-circulados, que são esses que têm os selos, que, por exemplo, tem gente que dobra para não apresentar parte. É carimbo de favor. É carimbo de favor, isso, então exatamente. Eu considero ele novo. Eu considero novo porque ele não passou pelo serviço postal da FEB. Eu considero ele estragado, coitado. O Rubem tem um na coleção, que eu vi uma foto de uma coleção dele, e é o que eu tenho mapeado. Do Fritzen eu não tenho número. Todos que eu consigo mapear, eu tenho o número de registro. O Fritzen tem 2, tá? Eu tenho 3, na verdade. Eu não tenho os dados da coleção pronto, dele. aí, olha aí. Tá, o Fritzen tem 3. Eu tenho um novo, eu tenho um circulado que foi para um hospital na Itália, que é o que uso na coleção do Submarino. E eu tenho um que era da coleção do Luiz Paulo, que é como se fosse um máximo postal, circulado com os selos da FEB. Pronto, esses dois eu tenho registrado. Eu vi a coleção do Luiz Paulo na Brasiliana e a sua coleção foi também na Brasiliana, eu vi. Então, eu tenho esses 2 registrados. Eu sempre tenho foto e descrevo. E os usados, eu tenho 3. Eu já vi numa exposição sobre a FEB, de um acervo público, tem um. Eu já vi num livro italiano sobre a FEB, um outro. Aí, os usados vão surgindo. Quando aparecem os arquivos de ex-combatentes, vão surgindo. Por isso que eu acho que ainda vai aparecer mais. Mas, enfim, isso aí vai só quando a família vende, enfim. Mas, no geral, é isso. Reinaldo, meus parabéns pela pesquisa. Eu sei que há anos você vem estudando isso. E, no geral, eu agradeço. Eu agradeço porque muito do avanço que essa pesquisa teve no final de 2018, se deu a sua extrema boa vontade de mandar os arquivos. Eu agradeço muito. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida ou qualquer coisa. Estamos todos aqui, senão... Eu não estou achando onde aperta a mãozinha, então eu vou levantar essa mesma aqui. Manda, Zeca. Tá, esse que foi dito aí, do Álvaro de Moya, né? Qual é o ano dele, o que tem o desenho do Álvaro de Moya? É de que ano? Todos eles, pelo que o Henrique colocou, todos eles têm o desenho do Moya. Não, então, eles começam... o do Presépio e o do Galo. E o do Galo. Da Igreja da Penha. Só esses 3. Os primeiros são de outros autores. Não, é que na medida... Veja bem, na medida que isso aqui o desenho é o Moya, esses aqui atrás também vão ser. Esses grandes aqui também vão ser ele. Então, só não seria dele essa imagem, e possivelmente essa imagem, e a terceira daquela igreja. Então, 1, 2... 3. Não, os outros todos quase são dele. Não, então, porque eu conheci, é um cara, eu sou muito ligado também à história em quadrinhos, Álvaro de Moya, com Y, um ilustrador, tá? Mas ele nasceu em 1930, ele já faleceu com 87 anos. Então, mas pelo ano, então não daria que ele teria 11, 12 anos. É por isso que eu vou confirmar, vou abrir meu computador, vou confirmar o nome. Peraí, eu posso estar confundindo. Pode ser prodígio, Zeca. Ele era de história em quadrinhos mesmo, ele organizou a primeira exposição. Então eu conheci pessoalmente, trabalhei com ele. Não, acho que não é ele não, peraí.
Então, ele organizou a primeira... Eu organizei gibiteca com ele, a gibiteca da Vila Mariana, a primeira gibiteca de São Paulo. Eu trabalhei com ele, não pessoalmente, eu trabalhava na Maurício de Souza, e ele... lá a gente eu ajudei a formatar a primeira gibiteca de São Paulo, né? Então, ele é ligado a quadrinhos, mas ele era ilustrador. E a maioria deles, no início, como o Ziraldo e tantos outros, eles faziam ilustrações para empresas, né? Para diversos locais, e o Ziraldo desenhava propaganda, né? Fazia roupa, móvel para a revista Cruzeiro, essas antigas, antes, né? De hambúrguer ali de costela. Então, estou achando que poderia... Mas a minha dúvida era na idade, porque ele nasceu em 1930, então ele teria que ter 12, 13 anos já, quando fez esses desenhos. Era essa só a minha dúvida. Não, legal. Ou ele Daqui era a pouco eu prodígio. confirmo, eu vou abrir aqui meu computador, eu tenho uma entrevista que esse artista deu para um jornal, já te falo, peraí. Legal. Reinaldo, Oi. a sua veia de inteiro postal está sempre destacando isso é inteiro postal, isso não é. Né? Mas, independente disso, o formulário de telegrama pode ser usado tematicamente, né? Veja, vamos lá. Telegrama pode ser usado tematicamente sem nenhum problema. O que a gente tem que entender, foi só aquela colocação, é que se eu pegar esse telegrama aqui, ele cai muito bem em qualquer coleção temática, por exemplo, que for falar sobre nascimento de Cristo, sobre presépio, etc. e tal. Agora, se eu pegar esse telegrama e quiser fazer uma coleção de um quadro sobre ele, que até dá, não seria uma coleção de inteiro postal. Vai ser uma coleção tradicional usando um telegrama, porque ele não tem valor impresso. Então, ele não pode ser definido como inteiro postal. É que, por exemplo, o que eu quis abordar isso? Existe uma outra veia de telegramas, que são os telegramas da Companhia Rio-Grandense, que todos aqueles telegramas são pagos pelo número de palavras expressa nele. Então, uma coleção de telegramas rio-grandense nunca será uma coleção de inteiros postais. Vai ser uma coleção tradicional de telegramas. Mas a tua colocação está perfeita, ele pode ser muito bem utilizado numa coleção temática. Oi, Reinaldo. Oi, Henrique. Oi, deixa eu só fazer a correção. O nome é Manuel Mora, com acento circunflexo no O. Ele é de Portugal, nasceu em 1913. Ele chegou no Brasil em 1913. Ele fez diversas... ele fez a primeira capa da revista Cruzeiro é dele. E aí ele fez serviços para os Correios nos anos 40. É Manuel Mora. Eu falei o nome errado, desculpa. Tá bom. Legal, obrigado. Eu estou achando que ele seria muito novinho, né? Com 11, 12 anos, deixa eu ver. Mas tá bom, obrigado. Tem o Fernando Henrique com a mão levantada. Boa noite a todos. Reinaldo, rapidamente, sei que é um pouco fora, mas paralelamente, o que você tem aí sobre os telegramas da Western Union, telegramas por cabo submarino no Brasil? Seria um capítulo à parte, porque realmente é uma empresa privada? Como é que funcionaria isso? Vamos lá. Você vai encontrar pelo menos umas 4, 5 linhas distintas de telegrama dentro da história do Correio Brasileiro. Então, possivelmente, você pode montar uma coleção sobre o Western Union, que não tem nada a ver com um telegrama de correio, né? Ele é uma entidade privada que tinha os seus próprios modelos, regidas por outras regras e com outra forma de custo. É possível montar uma coleção sobre eles? Sim, é. Uma coleção tradicional de telegramas. Valeu. Tá? Não tenho muito estudo nesse sentido, não, Fernando Henrique. Tanto que outro dia o Henrique estava me ajudando. Eu estava com um telegrama da Cable Wireless, via Imperial, e aí, essas madrugadas, eu e o Henrique ficamos trocando ideias para entender como é que era cifrada a correspondência. O Henrique conseguiu me mandar a mensagem de um verso, e aí eu consegui ver que os números de cifra batiam com as mensagens que ele me mandou,
e aí num outro artigo consegui descobrir qual era o preço que era cobrado. É tudo na base da costura, porque tem Porque alguns não aparece materiais... o porte, né? Não aparece o porte. Não aparece o porte. O Henrique me mandou um artigo que mostrava que era o famoso half crown, o preço daquele telegrama específico meu de 42, e que dava direito a pessoa a mandar quatro mensagens pré-impressas. Então, ele escolhia lá, se não me falha a memória, no telegrama, é 45, 44, 56. 45 tinha uma mensagem, 44 uma mensagem, 56 uma mensagem. Essas 3 mensagens compunham o corpo do telegrama que seguia. Então, possivelmente tem que se fazer uma pesquisa nesse sentido aí. Eu particularmente, nunca pesquisei nada nesse caminho aí, não. Beleza. Mas, Reinaldo, os preços dessas empresas privadas eram regidos pelo governo ou eles tinham liberdade de dar o preço? Você não faz ideia? Olha, lendo um pouquinho das coisas que você me mandou e que eu encontrei, eles definiam o preço do serviço deles. Não tinha nenhuma... Naquele site era o preço em inglês, mas será que aqui no Brasil, pelo menos nesses anos Vargas, que era centralizador, será que não era o próprio Correio que determinava o preço? Não sei. Tu não fala mal do baixinho, ó. Eu não sei. Não, é verdade. Só apoiava a tortura, tudo bem. Né? Se eu pegar, por exemplo, os telegramas da Companhia Rio-Grandense, tinham regras próprias. Ele é uma companhia totalmente distinta. Eu posso depois te mandar os artigos que eu tenho sobre a companhia. A única coisa que regulava é alguma coparticipação de serviços que ele deveria ter com o Correio, mas o regime de preço ele era totalmente liberado, não tinha nada que o fazia seguir os preços do Correio brasileiro. Não, que eu imaginava que o mínimo, tipo, mensagens até 20 palavras é um preço único para o Brasil todo, todas as empresas, entendeu? Eu achei que era assim. Não sei. Eu nunca achei, por exemplo, da Companhia Rio-Grandense, eu nunca achei a regulamentação do preço. Eu consigo Se tiver alguma ver. coisa aí, me manda, Reinaldo. Eu te mando. Eu tenho alguns. Você tem desses telegramas? Tem. Eu vou te mandar, então, o que eu tenho para a gente fechar imagens. Beleza. Legal. Bacana. Eu diria assim, a filatelia brasileira tem muita coisa não estudada, a filatelia mundial, então, é um absurdo. Eu, dentro da minha coleção temática, de vez em quando eu fico pedindo ajuda para todo mundo, porque a quantidade de informações é enorme, muita coisa hoje já disponibilizada na internet, e cada vez que eu pesquiso alguma coisa que eu acho uma literatura que alguém deixou na internet, eu vou dizer que me dá até peso na consciência, porque eu falo, puxa vida, eu estou usando um trabalho que alguém já disponibilizou e eu ainda não disponibilizei alguma coisa que possa ser útil para alguém, né? Outro dia eu estava estudando uma etiqueta de fechamento de cartas, de lacres de cartas do Egito. E eu entrei, fiquei procurando, né? Essa é a grande vantagem do Google. Putz, eu entrei num lugar que o cara tinha feito um estudo, eu consegui descobrir o modelo, descobrir o período de vigência, quanto custava a fita. E a hora que você põe tudo isso na sua coleção, enriquece a pesquisa, que, diga-se de passagem, não fui eu que fiz, eu consegui achá-la na internet. Mas eu acho que esse é o grande ponto que todos nós temos que fazer, né? Colocar o que a gente descobre, porque nessa somatória de coisas é que daqui a pouco sai um trabalho que nem esse, né? Essa costura aí de 10 mãos conseguiu fazer esse primeiro rebotalho dos telegramas aqui. E, Reinaldo... Oi, Wilson. Hoje a gente tem um contexto muito propício para isso, que é cada vez mais hemerotecas digitais, digitalização de documentação de arquivo histórico, né? Eu vejo, por exemplo, pela Biblioteca Nacional, com a hemeroteca digital, que tem, assim, desde o almanaque Leimert, lá do século XIX, tem informação sobre o serviço postal da corte, até hemerotecas digitais estaduais. Então, a gente tem agora uma possibilidade de acesso, né, à fonte primária, né?
É verdade, mas eu vou confessar uma coisa aqui em público. Eu fico abismado com a capacidade que o Henrique tem de achar as coisas nas notícias. Te juro, quando eu recebo o jornal, na página eu já tenho dificuldade de imaginar. Agora, imagina, eu tenho que olhar todos os jornais, entendeu? Eu acho que esse dom que ele tem de conseguir ter uma capacidade de busca, de saber onde é que acha, eu acho fantástico. E ajuda pra caramba, que ninguém nos ouça. Doutor Igor. Respirar estomagicamente, de repente. Presente, doutor Macedo. Então tá bom. Já vi que tem uns hambúrguer de costela por aí que dá até fome, viu? Opa! Igor. Aonde? Não sei, alguém falou aí que comer hambúrguer de costela. Eu falei, pô, para quem não almoçou ainda, deu vontade. Oi. Igor. Calma. Igor. Domingo. Oi, fala, Miguel. E o celular não está funcionando, não. Mandei mensagem para você. Eu sei. Pode falar em público. Eu ainda estou tentando. Ah, recebi. Acabei de receber, já te respondo. Tá. Domingos? Não. Você queria falar alguma coisa? Não. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Shadow Man aí presente. Shadow? Maurício de Honduras presente, obrigado. Tá até com árvore de Natal. O cara tá sempre no clima da palestra. Impressionante. Reinaldo, aquele que você Oi. falou é esse aqui? Eu não tenho. Mas é seu. Eu não tenho. Eu não tenho. Reinaldo Estevão de Macedo, hein? Te mete. Então, o autor é ele. Eu não tenho. Ele é o autor do coisa. Quem faz o prefácio desse livro é o general Euclides de Oliveira. Muito legal. Mas eu não tenho esse aí, Miguel. Não? Foi no leilão da SPP. E aqui foi um dos lugares que eu, quando comecei a mexer com os aerogramas, que eu olhei. Vocês fizeram até 1988. Não, acho que é... Que ano que é essa edição aí, Miguel? Edição? Espera aí. Aqui está 1988. Tá bom. O cara escreve e não tem cópia do que escreveu. Isso é bom, não? 88. 88. Então, aqui Tô ficando velho é uma demais. religiosa, né? Isso aí. E aí tem os aerogramas aqui até 1988, né? 87. Na verdade, a intenção do CTC, na época, era fazer, nesse caso específico, um levantamento de todo o material que tinha sido emitido no Brasil. Selo, carimbo, franquia, inteiros postais, telegramas, que tinham correlação à religiosidade. Então, tem imagem aí dos inteiros postais Roland Hill, com os famosos com propaganda de 1926, em que tem detalhes de igreja, as famosas séries das vistas internas de 36, que tem as igrejas, os selos, os carimbos, as franquias, que sempre foi uma paixão do Dr. Elion, e, evidentemente, o nosso estudo da área de mensagem de Natal e dos telegramas. Se vocês pegarem o primeiro estudo dos telegramas que nós fizemos em 1988 e pegar a versão de 2019, nada a ver. O Evair também tem, só eu não tenho, legal. O Evair também tem, só eu não tenho. Legal. Não, eu também não. Que bom. Obrigado, Domingos, pelo apoio. Reinaldo, só para terminar uma colocação, eu esqueci de perguntar. Eu já uma vez conversei isso com você, eu já vi outros 2 modelos de telegrama social sem ser de Natal, emitidos pelos Correios. Um, eu acho que é uma... Um é o Getúlio Vargas. Tem um do Getúlio Vargas e tem esse que eu te mandei uma vez a imagem. Eu já encontrei no boletim postal uma portaria sobre o do Getúlio Vargas, mas eu nunca achei os outros. Bom, o outro que eu acho que você está mandando aqui tem um bolo é da Companhia Rio Grandense de Telefonia, CTR. Não, foi um que eu vi num leilão na internet, eu cheguei a te mandar a imagem. Depois eu procuro de novo para te mandar. Mas se você tiver a portaria do Getúlio... Eu acho que era para aniversário, não era para Natal. E tinha esse do Getúlio Vargas, que foi do aniversário dele. Você vê que ele não era nada vaidoso.
O Getúlio Enfim, Vargas é o cúmulo da vaidade, aquele telegrama. Mas se você puder me mandar os dados dele, eu agradeço. Eu tenho aquele telegrama lá. Aí, por acaso, no futuro, para o seu trabalho na RHM, você pretende incluir também esses outros telegramas sociais? Não. Na verdade, não. Na verdade, assim, aproveitando aqui, Igor e Miguel, vou aproveitar. Nós estamos, o Miguel e o Igor fizemos um consórcio aí de 6 mãos e fizemos um trabalho varrendo todo o histórico de todos os aerogramas do Brasil, de 1974 até 2015, passando pelos aerogramas nacionais, pelos aerogramas internacionais, e um capítulo bastante inédito, que são os aerogramas de serviço. E a gente deve lançar isso, esse que vai estar na mão do Getúlio Vargas. E a gente deve lançar isso agora, começo de agosto. Então, acho que vai ser bastante bom, porque ou vai trazer mais informações, ou pelo menos vai fazer o mercado poder estudar esse material que foi sempre bastante desprezado. Tem 200 páginas, é isso, Igor e Miguel? Isso. Isso aí. E é só os aerogramas. Só o começo. É só o começo. Não tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e não tem as mensagens de Natal. Então, vocês façam uma ideia, só o que foi varrido dos aerogramas, vamos chamar, ordinários do Brasil. Tem muita coisa, tá? Obrigado, Reinaldo. Valeu. Obrigado a você. Reinaldo, só para você não ficar sozinho de ser autor do livro e não ter, você está junto com um cara bem famoso, o Ziraldo. Quando eu levei a COF com os selos dele lá do Menino Maluquinho para ele autografar, eu tive que doar para ele, porque ele falou, eu nunca vi essa revista, eu fiz o selo, mas nunca vi. Aí eu doei para ele, depois fui atrás de conseguir uma outra para que ele me autografasse. Ele falou, eu não tenho essa revista. Eu vou te contar a história do que aconteceu. Na realidade, nós fizemos uma edição muito pequena, acho que foram 40 ou 50 exemplares, e nós falamos, vamos fazer uma nova tiragem. E aí alguém pediu, e eu entendendo que a gente fazia uma nova tiragem, falei, então eu vou te dar o meu, porque depois eu me recomponho, e essa nova tiragem a gente nunca fez, então, consequentemente, eu nunca recompus. Então, eu não tenho. Quando a gente se encontrar, eu te entrego. Olha só, hein? Eu? Uau! E agora a gente vai fazer o outro atualizado, então. Ficou atualizado. Não, e a quantidade... livro. Não, mas assim, gente, a quantidade de informações erradas, acho que esse é o termo correto, ou de que não se tinha material para pesquisar em 88 é muito grande. Por isso que eu estou dizendo, a informação de 88 para a informação de 2019 é um abismo de distância. É um abismo de distância. E assim eu acho que é com todo o trabalho, né? Mesmo esse trabalho de aerogramas que a gente vai publicar agora, com toda certeza, a hora que vocês lerem, vocês vão encontrar material que não está ali, vocês vão achar informações que não estão ali, e essa é a grande vantagem de se publicar informações para que se receba contribuições e a gente vai tampando as lacunas, né? Se até dos numerais até hoje eu vejo o pessoal descobrindo que tem um risco para a esquerda, para a direita, imagina do material mais... É isso aí. Parabéns. Obrigado, presença de todos. Muito bom. Obrigado, Macedo. Parabéns, muito obrigado. Parabéns. Deixa eu jogar a perguntinha no bolo. A gente tem Fritzen dia 20, dia 13 a gente está vago. Rubens, você cobre dia 13? Quer fazer a sua palestra dia 13 ou o Fritzen a gente antecipa para o dia 13? Dia 13? Quando é dia 13? Semana que vem? Semana que vem. História postal, terceira parte, quem sabe a final? Isso. Boa. Quem sabe a final. História postal, a saga. A saga, Essa franquia do filme do Rubem tá dando lucro, né? Toda hora tem uma parte dele. O Rubem Parece tá Velozes e concorrendo com o Furiosos. Miguel, com os Maquins, né? O Maquins já está na 20 e poucos, eu acho. Miguel. Já perdi a conta.
Eu prometo que eu acabo dessa vez. Mas vamos considerar que vocês têm muita culpa disso, porque da outra vez vocês não me deixaram andar, né? Teve bastante participação, foi bacana. Então, Rubem, ficamos assim, terça que vem você com a terceira parte da História Postal, e dia 20 a gente tem o Fritzen com a palestra interessante, no mínimo interessante, eu diria, com o tamanho... O complexo. A palestra se chama O Complexo. O tamanho não importa, vai deixar um pessoal meio complexado aí, mas acho que faz parte. Acho que é uma discussão muito válida. Então, gente, obrigado, Macedo. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado por tudo. Obrigado pela participação de todos. E nos vemos terça que vem. É isso aí. Se Deus quiser. A todos. Saúde. Um grande abraço. Obrigado. Saúde aí para todo mundo. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Abraço. Falou, boa noite.